Oi, oi! Você chegou ao lugar certo, Sincericídio Literário, o local onde as tretas literárias são ditas sem dó e também as novidades, os eventos, os filmes, tudo que tem a ver com o nosso universo dos livros. Eu, Vânia, a borboleta que lê, e Moira Bianchi, autora, estamos aqui toda semana para trazer mais um assunto muito interessante, muito quente e com muitas tretas. Senta aí porque o nosso episódio já vai começar. Olá! E aí, será que a gente consegue dessa vez? Terceira vez. Three times a charm, né? Então, como a gente já começou duas vezes falando, a gente está aqui apavorado com a treta, né, Vânia? O caminhão que atropelou a gente, todo mundo. Uhum. Eu acho que atropelou todo mundo de uma maneira geral, no sentido de ser brasileiro, Uhum. e também, e principalmente as mulheres, porque o tretinha sem vergonha, né? Ai, não, pois é. Então vamos começar com o nosso disclaimer, que é para ficar tudo claro. Vamos. Então, o assunto que a gente vai abordar hoje é também abordado em todas as plataformas de mídias sociais. Nós estamos aqui noticiando, repercutindo o que já está rolando por aí. E Exato. nós duas, eu, Moira e a Vânia, nós somos totalmente contra qualquer ato que prejudique alguém no seu ofício, no seu lazer ou em qualquer coisa que qualquer um faça. Todo e qualquer gênero literário, assim como seus autores, devem ser respeitados. Por que nós falamos de gênero literário para falar dessa treta que você já viu no nosso título? Então você sabe que é aquela fala aborrenta de que é fácil porque ela é pobre. Como é que isso chegou na literatura, Vânia? Olha, a princípio, assim, a primeira vez que eu vi, eu não estava sabendo da treta, e Uhum. é um assunto que eu e você, Moira, estamos sempre falando aqui, entre tantos, sobre tropes, plots, enredos, historinha, chama do que você quiser, né? Que tem nos romances, eu digo atuais, não porque seja só romance contemporâneo, né? Mas escritos atualmente, os romances modernos, né? A coisa da mulher numa posição inferior, vulnerável. Pois é, essa vulnerabilidade é que eu acho que assim perdeu a mão, sabe? Tá uma loucura isso. Por isso que essa fala desse idiota, ela primeiro que quando você ouve, você fica assim: "Ah, não, pera lá. Isso é brincadeira. Ninguém pode ter falado um negócio desse. Se você não sabe o que a gente está falando, você coloca essa frase no Google, que você vai descobrir tudo e você vai ouvir o áudio, que tem 2 minutos e meio. A cada segundo do áudio, você vai ficando mais embasbacado. E aí E diz assim. tem a questão seguinte, já te cortando um pouquinho, Moira, antes que as pessoas falem, né, para quem ainda não está sabendo e vai procurar, tem vários vídeos no YouTube em forma de dossiê, trazendo toda essa narrativa, essa confusão. Então, assim, a grande questão que podem falar é: mas ele falou isso no áudio privado, num grupo de amigos, né? Você vai falar agora. Provavelmente um dos amigos que não gostou, de repente até a mulher dele, a namorada dele, qualquer coisa assim, falou: tu vai postar isso agora, né? Porque ela deve ter subido nas tamancas. Então, mesmo que tenha sido tirado de um contexto, de uma fala entre amigos e na sua intimidade você pensa o que você quiser, mas a grande questão é que essa pessoa que falou isso fez essa viagem com dinheiro doado com um outro objetivo. Então, sim, acaba dizendo respeito a vários brasileiros. Sim, não, e Vamos deixar assim, isso claro. eu não sei o que está me dando um eco agora.
Às vezes Não, dá, às vezes não dá. eu tô te ouvindo bem, sem ecos. Então, olha só, o que eu fiquei mais chocada, assim, óbvio que isso era um grupo de amigos, o grupo do churrasco, o grupo do futebol, óbvio, Grupo porque da cerveja, exato. ninguém fala assim umas atrocidades dessa num grupo aberto, que não sejam pessoas de absoluta confiança. Uhum. Porque, né, a gente pode dizer assim, olha, por exemplo, eu não gosto de jiló. Aí você tem um nojo de quem gosta de jiló. Você não fala isso, a não ser que você esteja muito confiante, né? Uhum. O que me deixou mais chocada é assim, o raciocínio. Porque você vê que esse raciocínio não é mentira e não é Uhum. só dele. Não, Esse negócio. não. E a mulher é fácil porque ela é pobre. E a E coisa aí, do Tour de Blonde, olha só que ai, nome meu chique, Deus né? do céu. É um negócio assim que remete entre o inglês e o francês, né? Dá para falar fazendo biquinho, É, Tour de Blonde, né? É uma coisa não, e veja bem, se ele tivesse falado assim, não, você precisa ver que as mulheres aqui são umas deusas, são lindas. Tá, a gente sabe que elas são altas, louras, assim. negras, né? Não, eu não penso que maneira de falar, assim, o Uhum. tudo nojo, assim. E aí a gente aqui, eu vi, isso estourou na minha timeline do Twitter e eu nem olhei, porque essas pessoas para mim são tão irrelevantes que, Uhum. sabe? E aí, mas Uhum. aí sábado aquilo continuava pipocando muito. Aí eu fui num dos perfis de pessoas que eu confio e fui olhar os comentários, porque nos comentários é que a gente saca, né? Se é um negócio irrelevante, assim. E aí me apareceu um áudio inteiro. Nossa, eu fiquei tão chocada, Vânia, porque Uhum. é tão absurdo. Olha, assim, vamos situar, tá? Olha só, imagina que você é uma pessoa normal, tá? Que você não é louco. Uhum. Você sabe que o leste europeu tem um problema de tráfico de mulheres. Você Exato. sabe que nos Estados Unidos existe um comércio forte de comprar mulheres pelo correio. Comprar uma esposa russa. Isso, inclusive, muito legal, é ha-ha-ha. Olha que lindo! Ele tem uma Mail Order Bride, que é um plot de romance de época. É ou não é? Exato. Exato. E Uhum. é lindo isso, o sujeito que encomenda uma esposa russa, tá? E disso. Você sabe que eles estão passando por um conflito, uma guerra, não sei o que que é isso, tá? Uhum. Você sabe que abandonar suas casas, seu cachorro, seu gato, largar tudo e às vezes fugir. Eu, por exemplo, que tenho um filho de 12 anos, eu ia ficar enlouquecida para tirar ele de lá, porque hoje mandaram o meu marido ficar, amanhã vão querer que meu filho pegue numa AK-47. Inclusive no outro país, na Ucrânia, o presidente proibiu a saída de todo homem a partir de 18 Exato! anos. Eles Então, vão ter que pegar na arma. imagina você ir embora, Fanny, eu ir embora com meu filho e largar o meu marido. Uhum, exato. Esses gatos treteiros, coitado, eles iam virar churrasquinho amanhã, entendeu? Aham, é verdade. Então, essa situação toda, tá? Aí você tem essas duas pessoas, esses seres humanos que saem daqui para ir fazer turismo sexual nessa situação. Financiados por outras pessoas que acreditaram que eles iam ajudar. Certo? Já começa, e aí, assim, vamos falar muito rapidamente, porque entra um pouquinho na parte política e não é o nosso objetivo aqui, Não, não quero nem que, saber. que eles estavam, apesar de um deles até ter um cargo político no estado de São Paulo, mas ele estava passando por cima da área diplomática brasileira. Nossa, mas isso Não é? é tudo errado. A situação toda é errada. E aí ele lá fez aquela postagem com aquelas garrafas que já descobriram que era atrás de um pub, bababá, bababá. Mas assim, cara, então assim, aí ele fez isso tudo
sem o aval do governo federal, da Uhum. diplomacia brasileira, né, de toda uma ordem aí que tem, porque tem leis para isso, e financiada por pessoas que estavam acreditando que eles iam fazer X e eles foram fazer Y. Caraca, essas pessoas ficaram assim a quilômetros da fronteira da Muito, Ucrânia. muito, muito Gente, longe. não sem noção, Vani, aí a gente ficou tão chocada aqui. Meu marido, ele achou um pedaço de um documentário que chama A Cobra Fumou, A Cobra Vai Fumar, que é sobre... Oi? A Cobra Fumou, é porque ele está aqui do meu lado. Então, Aham. eu vou botar nas ações, tá? É assim, fala dos febianos que foram para a Europa lutar na Segunda Guerra. E aí Aham. tem esse trecho, Vânia, que você fica com o olho ardendo para chorar, que é hoje ele tá um velhinho, mas ele Hum. foi para lá um menino, um rapaz, né? Devia ter 20 e poucos anos. E aí teve um dia, no meio daquele horror, que ele teve o dia livre. Então ele Hum. encheu os bolsos de chocolate, do dinheiro que ele conseguiu, né, guardar ali, de Hum. pó de café, Vânia. Ele encheu Hum. os bolsos e foi para a cidade mais próxima, na Itália. E aí Hum. ele chegou lá para. O que um garoto vai fazer? Um homem de 20 anos vai fazer? Ele foi procurar aonde beber e foi procurar uma profissional, uma prostituta. E aí Certo. indicaram para ele não sei quem. Ele foi e ver não sei quem estava lá, e ela chamou ele para subir. A Carla morava, parece, num sobrado. Foi, né? Já para negociar preço, não sei o quê. Quando chegou lá, a mulher vai no quarto, senta do lado da cama, tinha um homem muito ruim. Ele disse que se fosse no Brasil, devia ser tuberculose. E Hum. aí ela vai, fala alguma coisa no ouvido desse homem doente, o homem levanta para ela atender ele na cama, era o marido dela. Jesus. Vânia, é uma situação. Aí ele falou que ele tirou tudo que ele tinha nos bolsos, deu tudo para ela, deu dinheiro, deu café, deu chocolate, deu tudo, deu tudo. E ele chorou desesperado. Ele diz assim: eu apaguei. Ele diz que morreu, um pedaço dele morreu ali, entendeu? E Nossa. esses palhaços vão para lá dizer que a fila de refugiados só tem que elas são fáceis porque são pobres. Mano, dá vontade de chorar, Vânia. Não é? Não é isso? Ai, E eu não sei. aí, por que eu te chamei na hora de te gravar aqui? Porque se você pegar os top 100 de e-books no Kindle, Uhum. não são. Porque a Amazon tem top 100 livros, tem top 100 e-books. No top Uhum. 100 e-books, no Brasil, 90% é nacional. Ok. E indie, né? Uhum. Nacional e indie. Desses 90%, 100% são vendida para o duque, leiloada para o chefe da máfia, comprada pelo grego, sequestrada pelo italiano. Caraca, Vânia, por que a gente continua romantizando isso? É, E aí, exatamente. essa mesma pessoa que está lá, top 5 leiloada para o grego, está fazendo postagem. Por quê? Eu sou fácil, mas eu sou pobre? É um absurdo. Não é um absurdo. Para que tu escreve isso, então, para ganhar dinheiro? Então, o problema está em quem escreve ou em quem lê? Ai, eu acho que já virou um ciclo, né, Moira? Porque a gente vem falando, a gente vem tocando nessa tecla já tem muito tempo, né? Que a Uhum. gente até fala que a gente é a favor de todos os gêneros, porque se tem público, a gente não tem que ficar controlando o que as outras pessoas gostam ou não gostam. A grande interrogação é por que que as mulheres gostam tanto desse tema? Por que Uhum. que a mulher tem que estar numa situação fragilizada? Baseada aí nesses títulos que você, criou ou copiou do que está lá no top 100, Uhum. por quê? Porque, assim, nessas histórias, a mulher sempre está com problema
financeiro, de saúde, de maus tratos já por um companheiro ou por um pai, né? E aí Ela vem, está sempre na merda. Ela vem nunca pode estar numa situação confortável. numa situação, exato. E aí ela está sempre numa situação física, emocional, psicológica, financeira, muito abaixo do homem. Periclitante. É. Isso. E aí vem o príncipe encantado, que pode ter N títulos, CEO, duque, conde, alien, né? Delegado, Qualquer, qualquer, qualquer tipo qualquer de macho coisa, né? alfa. E ele vem salvá-la, ele vem resgatá-la. Então, Sempre, sempre. Nós ainda estamos presa ao conto de fadas. Para e pensa. isso que eu vou te falar agora. Olha, me lembro. Eu gostava muito de tarô. E aqui tinha uma taróloga que eu ia, quando eu conseguia juntar dinheiro, né? Porque era caro a taróloga. Imagina. Ela, ela uma vez, eu reclamei de um primo que vivia na minha cola, assim, vivia na sombra, assim, né? E ela tirou uma carta e ela falou logo: Ah, já sei qual é o problema. Torre, eu nunca mais me esqueci disso. A torre, se você está ouvindo a gente, você põe aí no Google, tarô a torre. É assim, é uma torre daquelas onde a princesa fica presa, sabe? Certo. Uhum. É um raio atingindo essa torre. Quer dizer que essa pessoa, ela não vai achar saída, ela precisa que a saída venha de fora, Hum. entendeu? Ela sempre precisa ser resgatada. Exatamente. E aí, por que essa princesa é acomodada ou porque ela não tem tranças para jogar, para ninguém subir? Mesmo assim, Rapunzel jogou trança, o sujeito teve que subir para salvar ela. Ela não amarrou a trança sozinha, né? Uhum. Você, a mulher tem sempre que ser salva por um macho ou por uma macha, não importa. Uhum. Mas Sim. é assim, você não assume responsabilidade pela sua vida, pelos seus Não. problemas. Não, exatamente, exatamente. E aqui, gente, a gente nem está querendo levantar bandeira, como, né, a gente falou De em um dos maneira podcasts nenhuma. passados, no sentido de que eu tenho um marido abusivo, do tipo até que me bate, ou que faz um abuso psicológico, mas eu não tenho família para me ajudar, eu não tenho trabalho, eu sou 100% dependente financeiramente dele, eu tenho filho para sustentar, vocês não sabem o que eu vivo, então não falem o que vocês não sabem. Gente, a É gente o não está aqui, a gente não está aqui falando que você está de corpo mole e que você deveria assumir sua vida assim assado da noite para o dia. As situações são diferentes, as situações variam muito e a gente entende isso. O que a gente está falando é determinadas posições, elas têm que ser tomadas um dia. Você pode não tomar uma decisão de pegar uma trouxa amarrada no cabo da vassoura, como a gente vê nos desenhos animados, e ir embora. Mas você pode ir tomando certas ações paulatinamente para poder chegar o dia em que você vai se livrar daquela situação. Porque e aí, vamos botar como nós mulheres, tá? Porque é uma coisa tão cultural, né? Que volta e meia, até uma mulher meio feminista, ela escorrega, tá? Claro. Então, assim, a gente fica naquela de alimentar essa coisa. E isso transbordou na literatura. E, obviamente, que o autor, a autora, que quer ganhar dinheiro, ele vai escrever o que o povo quer ler. Não foi isso que Milton Claro. Nascimento falou? Todo Uhum. artista vai onde o público está. Então, se o que Exatamente. está vendendo é síndrome de Estocolmo, eu vou escrever essa porra. Entendeu? Exato. Mas, E gente, olha só, isso é um reflexo da nossa sociedade. Para reflexo e do pense. negócio é um reflexo e é uma algema. Porque Exato. nunca vai mudar. Então, a pessoa que vai lá e lê esse livro, procura para o grego. Veja Hum, bem, uma pessoa foi vendida para outra pessoa.
Uhum. Não importa em que termos, mas essa mulher foi feito ao qual foi quantificado um valor, quanto ela Uhum. vale, e outra. Se foi Exato. dinheiro, se foi favor, não vem ao caso. Então, a Uhum. pessoa que abre o seu Kindle, vai lá, plim, comprar, comprei, vendida para o grego. Essa pessoa está lendo isso porque quer achar uma redenção para uma situação ruim que ela vive? Ou porque ela tem essa fantasia da falta de controle, de ser Uhum. objetificada? Sim, Isso é uma né? questão cultural. Exatamente. Esse que é o ponto, né? Não que você não possa ler coisas diversas, porque é como também filme. Um dia você quer ver um filme de mistério, outro dia você quer ver uma comédia. Outro dia você quer ver um documentário, outro dia você quer ver um terror. Beleza. Ninguém aqui está dizendo que você ou que nós, como leitoras, estamos proibidas de ler esse tipo de livro. A questão é, abre o teu Kindle, abre o teu celular, o teu aplicativo de leitura e Uhum, vê uhum, a porcentagem de tema que você escolhe para ler. Se uhum. passar de 50%, e aí eu digo que é que nem aquela coisa do voto, né? 50% mais um, né? Se É, passar de 50% nesse tema, então, meu amor, vamos refazer a cabecinha? Vamos ver o que, que a gente tem precisa alguma mudar? coisa errada nisso, cara. Não é Tem. E tem possível. mais. Vou falar, aqui, obviamente não vou falar nome, mas eu tenho uma amiga, tá? Né? Vamos respeitar a descrição dela, né? Que É. ela escreve romances maravilhosos, super bem pesquisados, leva meses trabalhando no livro. Ela lança o livro não vende quase nada. Aí ela tem um pseudônimo, Moira, sabe? Que ela escreve putaria. Eita, Ela vende feito água. Ela vende feito água. como é que é isso? Não Como é que sei. isso Não vai dar sei. desespero na gente, sabe? Porque, olha só, eu tenho, por exemplo, um livro que eu escrevi que é uma versão de Orgulho e Preconceito ao contrário. Então, Certo, a posição de poder que o Mr. Darcy tem, social e financeiro, mulher. certo. Todo mundo que lê, se a história é muito boa, as cenas hot são muito boas, é muito legal, mas eu odiei ela. Por quê? Olha. Ela é uma pessoa, ela é uma mulher que quer casar e o cara é um babaca com ela. Não, mas eu odiei ela. Ele não, ele é maravilhoso. Porque a fala do poder está na mão dela e não na dele. Exato. Eu Uhum. levei um tempo para entender isso, porque quando as pessoas me falam, eu falei, peraí, será que eu escrevi errado, que as betas não viram alguma coisa? Porque tem aquele negócio, né, da beta ler e... Sim. Não, mas tem alguma coisa nisso, assim, aí que eu me toquei, bicho. Uhum. Não, a própria mulher, isso eu já reparei, as próprias mulheres leitoras, elas repudiam personagens fortes demais, Exato, entendeu? a mulher não Elas pode repu... ter poder. E olha, eu Não, vou te falar, a gente está lendo no Livrotrio um livro chamado Sombria e Solitária Maldição, uma recontagem de Bela e a Fera. E existe, claro, a Bela, que é uma patetona lá, mas existe uma feiticeira. uhum, E ela tem todo o poder, porque ela botou a maldição e ela tortura o príncipezinho cretino toda noite. Toda hum, noite ela tortura o cara, ou psicologicamente ou fisicamente. uhum, E eu vou te falar, eu não gosto dela. E ela é um personagem ótimo, uhum. porque Olha ela aí. é o poder. Se fosse um feiticeiro, como é naquele Sombra Bones and Ash, como é que chama? Bones e sei lá o quê, todo Hum, mundo acha. E ele é o feiticeiro, é uhum. amado por todos.
Exatamente. E eu acredito que, porque como esse negócio de rede social é uma coisa assim que todo mundo, né, acaba tendo Uhum, acesso, tem um videozinho, na verdade são dois. Tem um vídeo feito caseiro em que mostra o homem e a mulher fazendo as mesmas coisas, né? Mas quando é a mulher que faz, é uma fala, quando é o homem que faz, é outra. E também tem um vídeo que é um trecho de uma entrevista da Taylor Swift falando sobre o vocabulário ah, usado quando é para o homem e quando é tá para a vendo? mulher. Então, assim, um exemplo bem rapidinho. Aí mostra a cena de um cara, um pai, no caso, sentado do lado da criança, mas o pai está prestando atenção no celular. Ele não está prestando atenção na criança. Aí diz assim: pai presente. Aí mostra a mesma cena da mulher sentada do lado da criança, trabalhando no celular. A mãe é displicente. Opa, mas a cena é igual. Exato. Né? Por que que para o cara é uma fala e para a mulher é outra fala? Entendeu? Por que que o homem, quando ele é todo atirado no trabalho, ele é um homem assim, muito respeitado, não sei o quê, mas se é uma mulher, ela é autoritária e metida. Oi? Exato, Né? exato. A gente faz assim, não, vocês estão fazendo agora um episódio que não tem nada a ver com o livro. Não, pensa bem. Pensa o Uhum. último livro que você leu. Pensa todos os livros bombados que estão por aí. E essa Julia Quinn mesmo, que está aí, vai estourar aí no Netflix. E você vê, a mulher está sempre numa situação inferior. Sempre, sempre. Ela nunca pode ser. Exatamente. E se a gente for olhar. Ela está subjugada por um problemão, assim, que tem naquele Carnival Row, ela é uma fodona lá, uma fada, não sei o quê, mas ela é feita escrava. Uhum, exatamente. Porque assim, no caso, quando nós duas gostamos muito de romance de época, a gente sempre fala, gente, é um período em que a mulher era moeda de troca, né? E A mulher aí, era uma extensão do objeto do pai que passava ou para o irmão ou para o marido, né? Que uhum, literalmente vendiam ela, né? Tanto que o uhum, pai ainda tinha que pagar um dote para o futuro marido para para poder levar exato, o cara já ter a um dinheiro em caixa para sustentar aquele novo peso na vida dele. peso, exatamente. E aí, Vânia, toda a gente volta para Jane Austen. Porque nos livros dela, muitos ela escreveu antes da virada do século XVIII para XIX, ela estava mostrando a situação que ela vivia. E era Uhum, essa a situação. Então, por isso, Lídia, o Marianne Dashwood, que teve que aceitar o véi, uhum, o Jane Fairfax, que tem que aceitar que é cretino. Por isso, a Harriet não tem direito de ter um sobrenome. Ela é filha de um qualquer, ou de qualquer um, não é isso? Não, é filha de uhum, ninguém. Dora Party, não é assim que o uhum. Knightley fala dela? Não, aquela fala daquela amiga de Lizzie, inclusive até no filme, Lucas, não é? isso, Quando ela é é, obrigada a casar com aquele padre chato das batatas, entendeu? exato. E ela fala o quê? Ela era ninguém, ela não era bonita, ela não tinha dinheiro, ela não vinha de família influente, então ela teve que casar com ele. Ela, na verdade, ela correu atrás. Ela é fácil porque ela é pobre, entendeu? Mas isso, É, Vânia, era 1810 e 13 e 18. A gente está em 2022. São sim, 200 anos. O que mudou? Nada. Mudou nada. nada, Tem mulher nada. sendo E comprada. assim, não estamos dizendo que a fala dele, que ele falou, porque nós, como é que se diz, estamos alimentando, então, que a gente está justificando a fala dele. Ao contrário, tá? Olha só, porque Não, isso a também é gente uma coisa que repudia. fala sempre que se você quer ler os clássicos, você tem que entender.
Não vem querendo ler Orgulho e Preconceito com a cabeça de 2022. Não é isso. Você Exatamente. está errada. Não é Exato. isso. Você quer ler um livro de 1812, você entra em 1812. Exatamente. Tem Era que entender outra. isso. Mas Exatamente. o que eu falo é isso, Vânia. E aí, no volume 2 da Juvenília, que eu estou para no final do mês, aliás, já está em pré-venda, aproveita e dá um clique lá e compra pré-venda. É assim, tem uma hora que a própria Austen fala. Uma moça escreve para outra moça, dizendo que eu conheci aquela sua amiga, mas vou te falar, ela não é mais bonita que você, não, porque você é muito bonita, você tem um rosto muito bonito, muito agradável. E aí ela diz: não é uma pena que mulheres não elogiem? Não é uma pena que mulheres percam tempo discutindo quem é mais bonita? É Isso, verdade. escreveu isso com 15 anos, em 1790. E o que a gente está fazendo hoje em dia? A mesma coisa. A mesma coisa, só que hoje em dia a gente usa as redes sociais para detonar umas às outras, né? É isso que a gente Exatamente. faz, para desvalorizar umas às outras. E aí, a grande questão é que tudo hoje em dia, quando a gente está falando que é a geração mimizenta, virou questão política. E aí entra também aquela coisa que as pessoas já não sabem nem da onde surgiu direito, a grande questão de lugar de fala, que tudo é pisar em ovos, né? Então, assim, a gente tem que usar, inclusive isso foi falado naquele nosso episódio sobre temas bizarros, né? Sobre coisas, literatura bizarra, que é uma das minhas preferidas hoje em dia, em que você me perguntou, né, qual é a grande questão legal de você ler esses livros de Alien? E eu falei que é a diversidade, né? Porque o Alien, quando vem, ele não escolhe só a mais bonita, a mais rica, não sei o que, não. Ele pega a branca, a negra, a asiática, a cadeirante, né? Qualquer coisa assim. E porque isso está sendo trazido, inclusive a gente também está vendo que estão aparecendo mais livros com personagens negras, personagens asiáticas e tudo mais. E aí, muito me estarreceu hoje quando eu fiquei sabendo que a Cora Riley está cancelando o lançamento de um livro em que a personagem principal é cadeirante. Você E vê. é uma badass. A mulher é fodástica. É ela que salva o mocinho. E ela Cara, quando teve você que me mandou cancelar. isso, eu não consegui Entende? nem entender qual era o problema. Porque assim, o que estão justificando é que obviamente, a personagem cadeirante, ela sofre determinadas coisas e provavelmente também deve ouvir determinadas coisas em tipo bullying, né? Mas, assim, apesar de, ela consegue dar a volta por cima e ela consegue salvar o mocinho, que a gente não sabe exatamente como, mas ela salva. E, ou seja, o badass do livro é a menina cadeirante, não é o mocinho lindo, maravilhoso com um tanquinho cheio de gomos, né? E simplesmente, pelo que dizem, né? As leitoras cadeirantes dela se sentiram ofendidas e pediram para ela mudar isso na sinopse. Mas provavelmente não foi só a leitora cadeirante. E aí eu ouvi num determinado lugar que falaram assim: porque quando um autor vai escrever um livro, ele tem que tomar cuidado quando toca nesses assuntos por causa do lugar de fala. Ele tem que pesquisar muito. Gente, mas nem deixaram a mulher lançar o livro para saber se ela pesquisou ou não. Já tacaram pedra antes do livro sair, só com a revelação de capa. Você parte do princípio que ela fez errado. Exatamente, exatamente. E vocês veem que tem um livro aí da Procura-se o Marido, da Karina Ricci, que um dos personagens é cadeirante. E fez tanto sucesso que está sendo filmado para a HBO.
Então não é legal ter um personagem cadeirante? Uma coisa que eu esqueci de falar no nosso outro podcast, o episódio do Sempre e do Nunca, quando a gente falou sobre personagens anão, não Uhum, deu tempo da gente falar que está saindo um filme do Cyrano de Bergerac, que ele uhum, é anão. É aquele mesmo ator do Game of Thrones. uhum. Gente, olha que legal! É uma visão totalmente diferente do clássico. Mas, por outro lado, não. Quando a Disney falou que ia fazer o live action da Branca de Neve, todo mundo deu em cima dizendo que não podia ter anão, porque era menosprezar quem era anão. Gente, mas não tem anão ator que precisa trabalhar? Gente, olha, as coisas estão tão sem noção que a gente não consegue acompanhar. É como, assim, parece que a gente está querendo, tipo, aquele velho ditado, tapar o sol com a peneira, né? Uhum. Então, assim, se eu não botar anão no livro da Branca de Neve, é como se não existisse anão, né? Porque talvez você fique incomodado se você estiver perto de um anão. Não Eu sei. fico, mas nunca, Entendeu? nunca deixei de gostar de Branca de Neve. Então, assim, não, é um clássico lá, assim, muito mais velho, mas no caso da Disney, o desenho é da década de 50 e tudo, mas assim, fez muito sucesso, não sei o quê. Claro que as heroínas, as meninas, as princesas, né, como são chamadas, dos desenhos lá da Disney, elas também vieram evoluindo. A gente começou lá com uma Branca de Neve, com uma Bela Adormecida, que eram duas mocinhas totalmente inocentes e que são totalmente salvas pelo príncipe, né? Uhum. E ajudadas por anão ou por criaturas, né? Porque você vê que todos os bichinhos cantam, dançam e ajudam elas, né? É Tem. sempre assim. Fazem faxina, faz tudo, né? Ah, Então, meus assim, gatos aqui de casa não conseguem aprender. nada, né? Imagina. Meu Não, cachorro é um juro. come-dormes, mas tudo É. bem. Então, assim, elas vieram daquelas mocinhas totalmente incapazes para uma Mulan, para Uhum. uma coragem, né? Coragem é o nome daquela menina? O Ah, Brave? do cabelão, né? É, do cabelão vermelho. Não sei se é esse o nome dela, não. Hum. Entendeu? Então a gente já veio todas aquelas meninas que não, eu vou lá e me salvo. É como as duas de. Não, no caso, a irmã mais velha, do Let It Go, porque a Mas outra, ela quer casar na primeira vez que conhece o príncipe, tanto que a irmã fala, você não pode se casar com ele, você acabou de conhecê-lo, né? tudo bem, mas e aí quando a irmã surta, é ela que vai atrás. Exatamente, exatamente. Então, assim, são dois modelos totalmente diferentes, porque a Aham. humanidade veio evoluindo. Ótimo, lindo, maravilhoso. É isso que tem que acontecer. Então, por que que a gente ainda está preso ao modelo conto de fada, vou deitar na minha cama e esperar o príncipe vir? Vocês lembram de Shrek? Uhum. Que a princesa estava no alto de uma torre esperando ser salva, porque isso era o enredo da historinha dela, então ela tinha que cumprir o enredo. Mas a partir do momento que foi um ogro tirá-la da torre, ela virou badass. Exato. Ela lutava karatê, Exato. ela se defendia, ela fazia isso, ela fazia aquilo, entendeu? E olha só, não se engane, a gente não está aqui falando que todos os livros têm que ser feministas, não é isso. O Não. que a gente está falando é que por que a maioria absoluta a mulher tem que estar sempre subjugada? Por quê? Um romance, a história de um romance é sempre uma situação ruim, uma situação periclitante, porque uma vida feliz não faz história para ninguém, né? Você precisa ter um conflito. Exato. Por que a mulher tem que ser sempre o lado fraco? E quando é o homem, o livro não faz sucesso, né? Não Não faz, não faz, não faz. faz. Porque aí também entra um pouco a coisa do quando é o homem,
É sempre uma situação, tipo assim, bebida. O Uhum, cara é cachaceiro ou então droga, o cara é envolvido com droga. E aí a menina vai salvá-la para sair desse mundo. Só que aí uhum, também eles meio que romantizam, né, entre aspas, a uhum. situação do cara como se fosse muito fácil você tirar um adicto do vício. Exato. Eu Entende? mesmo fiz isso. Porque, né, porque a minha proposta era um livro leve. Uhum. E eu tinha esse tema do alcoolismo, mas veja bem, é muito difícil você romantizar uma situação ruim, você Olha passar só o que pano. aham, o que eu acabei de lembrar, um clássico que muita gente não gosta, Senhora. Não é isso, a Senhora, coisa o cara não era viciado, o cara era não. pobre, a rica era ela. Ele era cretino, porque Sim, teve dinheiro, mas ele perdulário, né? ok. Mas aí então era exatamente a situação que a gente encontra nos romances em que a menina é pobrezinha e vem aquele empresário trilhardário e compra o mundo Aham, para ela, né? Bota o mundo aham, nos pés dela. É mais ou menos o que acontece com a senhora. Ah, não, porque aquilo ali foi um plano de vingança, porque ela foi esnobada por ele e ela queria dar uma lição de moral nele, eu não gosto dela. Oi? é. Como que alguém não gosta da Aurélia? Como, né? Hã? Uhum. Olha, Vânia, eu fiquei tão chocada com a fala do cara, porque especialmente, assim, as palavras são horrorosas, mas Sim, especialmente porque ele está tarde falando aquilo. é. E aí Isso. você vê que é isso mesmo, que é um raciocínio comum. Ele não é Uhum. um ET, não. Não. A a Nora Ephron, que é aquela autora, escritora, roteirista e Uhum, diretora que fez livros como, filmes, quer dizer, uhum, é, do Pescoço e aqueles 2 filmes com Tom Hanks e Meg Ryan, que são uhum. maravilhosos, Mensagem para Você e, como é que é? Sleepless Não, in são Seattle. vários. São Sleepless in Seattle, Mensagem para Você. Tem mais um. Tem Júlia e Júlia, né, Mas na não é comédia. aquela, Harry e Sally feitos um para o outro, que tem aquela famosa cena de orgasmo, né, maravilhosa. Então, Esse assim, é mas é o bolo com creme do lado. Essa o molho do lado, porque não tá muito bom esse filme. então ela dizia, né, seja a heroína da sua vida. Ela dizia, ela morreu de câncer mas vivia dizendo isso. Seja a heroína da sua vida. Não espere o príncipe encantado, gente. Não espera. É muito legal a gente ter um companheiro, um namorado, um marido, um namorado, seja o que for, que está ali junto com você, que está correndo atrás junto com você, que dorme com você, que te faz carinho, que te faz massagem nos pés e essa coisa toda, beleza? Mas no grande roteiro da vida, não fique Uhum. esperando ele salvar, não, gente. Seja a heroína da sua vida. E Não, aí a gente não vai precisar ouvir esse tipo de merda, entendeu? Claro que essas mulheres que ele estava se referindo, elas estão numa situação muito mais delicada, porque é guerra. Aquilo que ele é, falou de que a fila de refugiado tem mais mulher bonita e gostosa do que uma balada em São Paulo nos melhores dias. Nossa Senhora. Oi? As mulheres acabaram de deixar tudo para trás, marido, filho não, às vezes filho adulto tem, mas a casa que construiu com carinho, os animais, porque os outros países não estão aceitando seus animais, o Brasil está dando refúgio com os animais, mas tem muito país que não está deixando, entendeu? E você vai ali olhar e dizer que ela é Não, é gostosa, um absurdo completo. entendeu? Então, assim, e aí o que está acontecendo? Tem um monte de ucraniana, a sociedade, né?
Hum. ucraniana no Brasil. Tá todo mundo pedindo a cabeça dele. Uma ex-embaixatriz, né, da Ucrânia no Brasil tá pedindo a cabeça dele, entendeu? Porque ela, como mulher e como mãe de uma adolescente, como ela falou, ela se sentiu mortalmente ferida. Mas você acha A que vai gente dar pode. alguma coisa? Olha, bom, estão dizendo que tanto a esquerda quanto a direita já estão se articulando para realmente, pelo menos, tirar o cargo público dele. É o que estão dizendo. Vamos ver se realmente vão fazer ou se vai acabar em pizza com churrascaria, né? Não sei. Eu tô duvidando, sabe, que vai dar em alguma coisa. A gente já está num patamar que a gente nunca acredita, né, Moira? Infelizmente, né? Não, A gente nunca acredita porque ah, sabe, a gente está tão acostumada a tudo acabar em pizza, né? Eles se perdoam, eles vão assim, mas coitado, não podemos esquecer o histórico político dele. Oi? exato. E aí, e sabe o que é pior, eu acho? Que vai ter alguém que vai escrever essa história e vai romantizar isso. Vai fazer o CEO passar o general, passar refugiados e ver aquela fulana que é uma deusa que mexe com ele de uma maneira diferente e ele vai tirar ela da fila e vai empregar ela como secretária no seu escritório. Hum, E ela vai aceitar os avanços dele porque ela é pobre e ela é fácil. Não vai? vai, vai. Porque, porque é isso que acontece, né? É. O, os mocinhos, eles passam a régua porque elas geralmente são, não vamos dizer pobres sempre, mas são fáceis, né? Porque são mulheres. Porque se for É. romance de época, a gente tem que lembrar, como você falou, a gente tem que ler com a cabeça da época e tem que lembrar que mulher não tinha direito. Uh-uh. Então, ela não poderia negar os avanços, porque ou ela já era uma prostituta, ou ela era uma empregada dele, e se ela negasse os avanços, ela ia ser mandada embora. Uhum. Mas em muitos casos, a gente lê que a mulher não negava o avanço, ficava grávida do patrão, a mulher descobria e botava a empregada para a rua. Então, no final das contas, ela ia para a rua e com uma criança no bucho. É Não isso aí. adiantou nada, entendeu? É isso Porque aí. o patrão, ele não ia assumir o filho e botar o filho Uh-uh. no testamento, o filho bastardo, Uh-uh. entendeu? Não ia, né? Então, isso naquela época. Se é hoje em dia, a gente vê muitos CEOs fazendo o quê? Comendo a secretária, comendo uma empregada qualquer da empresa multimilionária dele, né? Caramba, o cara que pega a secretária, que troço É, tão antigo, né? é secretária, exatamente, porque ela está ali à mão, né? E se ele está no atraso, o que que tem? Ó, Olha e só, eu conheci o meu marido onde a gente trabalhava, tá? Ele, ele era arquiteto recém-formado, eu era estagiária. Eu estava numa situação abaixo dele. Mas uhum, a questão não é essa, porque para uma pessoa estar numa situação de chefia, tem sempre que ter uma pessoa na situação de empregado, né? Óbvio, claro. se você é chefe de alguém. O problema Uhum. não é esse, o problema é por que essa crença de que a mulher é fácil porque ela precisa. Vamos pegar um Isso que filme me mata. moderno? Vamos pegar um filme moderno para exemplificar bem a coisa de quando a mulher é chefe, ela é insuportável? Hum, A Proposta, com Sandra Bullock e Ryan Reynolds, que é uma comédia romântica. nunca vi, eu nunca É vi. uma comédia, eu já vi várias É, vezes. Nossa, kkkk, vamos ver. Mas presta bem atenção na pose da Sandra Bullock. Insuportável, metida, prepotente. Ela humilha o empregado e ainda obriga ele a fingir que é noivo dela para ela não ser deportada. Entendeu? No aham. final, tem felizes para sempre. Mas A para ela, mesma para eles, coisa, ah, a, a, me- a mesma mulher insuportável em hum, posição de chefia, tem aquele filme Como Matar Seu Chefe, que é a Aniston do Friends.
Não sei certo? se você vai lembrar desse filme. São 4 caras, cada um quer matar o seu chefe. Um Hum, deles, a chefe é a Jennifer Aniston. E certo. assim, quer dizer, se ela é chefe, ela tem que ser insuportável. Exatamente. Tem que ser. Sempre. Ela não pode levantar um sentimento bom, assim, no Não, não. espectador. Ela tem que ser a Não, porque vilã, se né? porque se ela for boa, ela é banana, né? Dá Hum, banana. Então, assim, é. aí todo mundo, né, vai se aproveitar dela. E não pode. Então, ela tem que ser, né? Tem que ter os culhões, né? E aí sim, ela se torna insuportável, chata, metida, né? E essas coisas todas, exigente demais, né? Então, assim, Uhum, esse a proposta, ele é um filme super engraçado, é um filme que tem, aí depois ela vai, viaja para ele, descobre que ele não era um morto de fome, que a família dele era praticamente dona da cidade, fundou aquela cidade onde os pais namoravam. Os pais uhum, dele adoravam ela, a avó Idem, que é aquela Betty White maravilhosa, super engraçada. Eu uhum, queria ter uma vozinha daquela. E aí, entendeu? Mas assim, você vê que aí com o amor, com a paixão, uhum. ela muda. Ela fica Entendi. mais macia, mais suave, né? E aí Feminina. exatamente, porque tudo que ela precisava era de um homem na vida dela para ficar suave, né? Entendi. Ela precisava de um macho para voltar a ser mulher, porque ela estava homem. Exatamente. Ela estava vestindo as calças, né? Um termo antigo, mas que ainda Só- se aplica. Então, assim, gente, é, eu não estou falando que a gente não possa ler livro, né? Como a Moira já falou, mas a gente tem que reverter um pouquinho isso, tá? Eu acho que esse top 100, só esse tipo de livro, esse tipo de plot, tem alguma coisa errada com a nossa sociedade. Ai, Isso é um você não tem reflexo, para noção, e pensa. assim, É um como eu espelho. fico, como eu, é, escandaloso. Sim. Toda vez que eu abro, assim, uma coisa e tem lá, vendida para o sheik, leiloada para o capo. Eu acho isso tão escandaloso, É uma coisa assim. Não é de porque, bom, né? eu não sei. Eu também não curto muito esse tipo de título, tá? Eu acho desnecessário. Eu não Caraca. gosto, sabe? Porque essa situação ainda moderna em vários países em que as mulheres estão totalmente submissas ao homem, às vezes até por questões religiosas, né? Em muitos Uhum. casos, a mulher Pode tem que nem dirigir. não pode, a mulher tem que fugir. Se ela quiser ter uma vida um pouquinho mais, né? Sabe? Com uma certa liberdade, isso é uma situação, gente, que não tem como você romantizar isso, não, tá? Não tem. Que você Não, não tem gente, direito a pelo escolher sua amor, roupa, cara, sabe? Você você não tem direito a romantizar, estudar, né? Como aconteceu com a romantizar, Malala, né? é, Malala, né? O nome daquela menina, que uhum, ela teve que fugir para poder estudar. Então, assim, não tem como romantizar isso. Ah, mas ele é rico, ele é lindo, ele é pausudo. Não, gente. Você não passa 24 horas por dia na cama comendo o homem e ele te não, comendo. Não, não passa, não, você passa menos tempo. olha só, você está romantizando o, a violência e o abuso, Exato. o E no, no, abuso assim, o abuso não é só do corpo, é da alma da da pessoa, alma. né? Então, Como é a que isso é intenção. diferente da escravidão clássica do século XIX? Exato. Eu não consigo achar diferença assim das pessoas condenarem uma coisa, louvarem a outra. Sim. E aí, o que que acontece? Uma mulher mais madura que pega um livro desse, porque talvez ela tenha uma situação que ela não consegue se livrar, não quer dizer necessariamente que seja abuso físico, né? Como a gente já falou.
Uhum. Ela fala assim: "Ah, mas eu sou adulta, eu sei separar o joio do trigo". Tá, mas o livro está aí para todo mundo ler, e o que nós estamos fazendo é formando a nova geração com Isso, menininhas já com esse pensamento isso. de precisa ser salva, entendeu? Menininha já com aquela coisa de planejar o golpe da barriga, para poder se dar bem em cima do cara rico. Porque no final das contas, o cara rico vai salvar ela de uma situação X. Então, é o que eu falo, a escrita é uma responsabilidade muito grande. O que você vai escrever é o teu legado, é o que vai passar aí. Você Alguém vai ser tocado por aquilo. Exatamente. Então, mas o meu público-alvo são mulheres de 40 anos, casadas, divorciadas. Meu amor, tá, mas uma vez que o livro saia do teu computador e vá para uma plataforma de venda, ele deixa de ser teu, tá? Eu só queria te avisar isso, tá? Ele Isso aí. deixa. E aí qualquer pessoa pode ter acesso, qualquer pessoa pode interpretar aquele livro do jeito que quiser, com o teu aval. Uhum. Não, mas olha só, eu li o livro da Moira e a mocinha se deu super bem quando ela fez isso, né? Ela teve um cara abusivo, isso e aquilo, com síndrome de Estocolmo, mas olha, ele era maravilhoso com ela, ele tratava todo mundo mal. Como é o nome desse trope mesmo, Moira? Quando o cara é um ogro com o mundo inteiro, mas só trata a menina bem? Como é que a gente chama esse tipo? Não é Enemies to Lovers, não. Eu esqueci É o nome desse. cada linha que chama. Ah, é? Então, assim, cara, é Não, isso que eu, está acontecendo. eu acho que é a Bela é fera mesmo, é a fera, porque a fera continua sendo fera até que aquela pessoa toca ele, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, quando é que isso vai mudar? Senhoras e senhores, telespectadores e Quando ouvintes, quando faz é que 200 anos e a gente tá igualzinho. a gente está nessa? Então, a gente precisa fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, porque senão a gente vai continuar sendo objetificada ao Uhum. dizer ela é fácil porque ela é pobre, Isso aí, ela é fácil porque ela é pobre. Caraca, entendeu? isso. Que E louca aí, com isso. quando a Cher, na década de 60 ou 70, disse que ela não precisava de homem, porque o homem da vida dela era ela mesma, porque ela se sustentava, todo mundo falou: nossa, É. que feminista escrota, que não sei o quê. Mas ela tá lá firme e forte. Foi Eu isso que acho ela que quis dizer. assim, no resumo do resumo é assim, bicha, a fala foi horrível, mas ela é um retrato da nossa sociedade. A gente não pode continuar assim, cara. Não pode, não pode. Então, assim, queridas ouvintes que são escritoras, seja de romance de época, de romance contemporâneo, escrevam sim seus romances com muito drama, com muito não sei o quê, mas dão uma variada, pelo amor de Deus, porque tem autora que se você pegar, se ela escreveu 10 livros, os 10 livros parece que são copia e cola, Ctrl C, Ctrl V, né? Só muda Uhum, o nome do personagem e o nome da cidade, porque ela uhum. escreve sempre a mesma coisa. E é Sempre a sempre mesma vendida, coisa. comprada, leiloada, dada. Exatamente, entendeu? Sempre uma mulher subjugada por qualquer coisa, CEO, delegado, juiz, duque, alien, não importa a profissão do cara, mas o cara sempre é muito mais pica, é muito mais importante, é muito mais rico do que ela, né? E E força a mão. exatamente, E força a mão em cima da mulher. exatamente. Assim, e quando você qual blogueira ou qual resenhista lê um livro em que uma personagem é vendida para um cara porque a família tinha uma dívida, então deu ela como garantia, porque não iam pagar a mesma dívida, o cara Hum. metia porrada na garota e a garota mesmo assim ficava de calcinha molhada e queria mais. Eu fiquei tão revoltada quando eu postei a resenha desse livro, né? E sabe, porque para mim não encaixava.
E eu ainda tive que ouvir dessa autora que eu era uma escritora recalcada e por isso que eu falava mal do livro dela. Cacete, cara. Cacete. Desculpa, meu amor, se você precisa apanhar para ter uma calcinha molhada, eu só lamento. Eu só vou te dizer uma palavra: terapia. É. Só isso. Você tá ruim, colega. Você não tá bem, não. Não, não tem como. Então, gente, eu não sei se vocês entenderam, já estamos aqui há 1 hora, né? Talvez você tenha assim, nossa, Falando, já essas duas, vamos encerrar, mas assim, essas duas viajaram na maionese, talvez. Mas é, para e dá uma não, pensadinha, tá? Na coisa isso. histórica, A gente queria cultural. registrar o que a gente fala sempre, que é Uhum. isso, romantizar a violência não é legal. Não é legal, não é Roma legal. Violência não é romântica. Não, seja Abuso não é romântico. não, seja físico, psicológico, financeiro, emocional, não é. Somos seres humanos. Somos, Todos. né? E não tem essa, gente, não tem, por favor. Mas é muito triste, né? É muito Esperemos que triste. isso tenha um final positivo, né? Que os culpados sejam punidos, Hum, né? Exemplarmente. hum. E, e que a gente mude um pouquinho a nossa cabeça e mude um pouquinho a nossa literatura. E que tem tanta autora boa aí escrevendo histórias maravilhosas que merecem ser lidas. E a gente não ficar só nesse âmbito, sou uma pobre coitada e preciso ser salva pelo sei lá quem. Preciso de salvamento com sexo. É isso. É, é. Ai, eu tô rindo de nervoso. Que merda. É Ai, isso, gente. Vânia, mas é isso. A gente, não, e você é casada, né? Uhum. Amém. Eu não sou mais, né? E aí eu paro e penso, tô a fim de encontrar outro homem para me Ih, subjugar? Não, cara, né? começar de risco, né? De achar um merda, Ai, que queca. preguiça! É. Então, assim, se você aí do outro lado tá que nem eu, se você é separada, é viúva, ou sempre foi solteira, entendeu? E você tá parando. E você, assim, você se sustenta, você, né, paga suas contas, faz o que você quer. Para e pensa assim, ai meu Deus, será que eu tô afim de morar na mesma casa que um homem? Como dizia minha mãe, para voltar a lavar cueca? Tá Ah, difícil. não, Tá difícil, não. desculpa. Desculpa os cavalheiros que estiverem nos ouvindo, que realmente sejam cavalheiros e que não tratem as suas É, namoradas, esposas e afins como, como um segunda categoria. objeto, uma coisa, né? Vamos acreditar que vocês existem, que vocês não são ficção, né? Como a gente. Desculpa se a gente estiver falando assim, magoando vocês, mas com certeza vocês são exceção. Mas a grande maioria tá difícil de engolir, gente. E a gente tá corroborando essa fala. Isso aí. Isso é que é o pior. A gente está corroborando. Só dá para lamentar e tirar aquele filho da mãe daquela posição da onde ele está, né? Vamos nos unir mais, vamos dar chance a outras mulheres também de falarem, inclusive as É. cadeirantes. Cora Riley, eu sei que você não está me escutando, eu sei que você não entende português, muito pouco, na verdade, e eu sei que, inclusive, você ficou tão magoada que você falou que vai dar um tempo das redes sociais, tá? Mas aqui o meu apoio, eu ia adorar ler uma história de uma cadeirante badass, Pois é. mas Todo infelizmente. mundo ia. Isso é o problema é que quem grita são poucas pessoas que fazem muito barulho. Exatamente, esse é o ponto. São poucas pessoas que fazem barulho. Carroça vazia faz barulho, né? Isso aí, isso aí. Então, gente, o assunto hoje foi pesado, foi Foi. irritante, É. mas foi E eu vou falar necessário. uma coisa, eu espero que a gente não tenha que voltar nesse assunto. Tomara, Eu não tomara. acho legal nisso, não.
que os nossos próximos podcasts sejam mais alegres, porque hoje eu tô meio deprê, gente. Acho até que eu vou beber. Mas olha, o próximo vai ser muito, muito legal. Muito, muito legal mesmo, porque é um Não projeto percam. nosso que a gente vem namorando esse projeto há muito tempo. É verdade, Então, gente. Não percam. Vai ter. Ah, vai ter live! vai ter Quinta-feira, live. 5 horas da tarde. Quinta-feira, Dia dia 10. Dia 10 10? de março. Se você Dia estiver 10 de março. ouvindo isso de março, você procura. Deve estar nos nossos arquivos, tanto de YouTube quanto de Instagram. Exatamente. Então, assim, dia 10, às 5 da tarde, nós vamos fazer uma live de revelação de capa e lançamento do nosso projeto ultra secreto de anos, tá? Anos. Mas finalmente ele saiu. E também vai ter podcast falando no assunto. Gente, é muito legal para quem está envolvido no mundo literário, principalmente para escritoras Isso, de época, né? De romance de época. de romance de época. Esse é o nosso spoiler. Tchan, tchan. Então, a gente volta ainda essa semana, tá bom? Beijo para Vamos, vocês, boa fala. semana para todos. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, curtiu? Concordou? Discordou? Fala com a gente, bicho. A gente quer ouvir tudo. Você acha a gente nas redes sociais? Você pode comentar no YouTube se você está assistindo por lá. Ou manda um sinal de fumaça. A gente vai responder. E fica com a gente, porque semana que vem tem mais. Obrigada, beijo.